Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa prática antiga, mas que, olha, talvez nunca tenha sido tão necessária quanto agora, para nossa mente moderna. Vamos explorar o jejum, mas não só como um ato de fé, e sim como uma ferramenta poderosíssima para dominar nosso universo interior. Essa frase, né? Se não controlamos nossa mente, ela nos controla. Ela resume perfeitamente o campo de batalha da nossa geração. É uma luta que acontece todo dia, contra a distração, os impulsos, a ansiedade, e é sobre como vencer essa batalha que a gente vai conversar. Ok, vamos lá. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa mapear o problema. E esse problema começa bem aqui dentro, no meio do caos da nossa própria mente. Pensa só nisso. Notificações pipocando, listas de coisas para fazer, preocupações, desejos. É como se tudo estivesse gritando ao mesmo tempo. Nesse cenário, ter um pouco de paz e foco parece uma missão impossível. É um estado de sobrecarga mental que impede a gente de viver com clareza. E é exatamente aqui que a jornada começa de verdade. O primeiro passo para tomar as rédeas não é um ato de força, de ir na marra. Na verdade, é um ato de rendição intencional. É uma escolha de silenciar o barulho para conseguir ouvir o que realmente importa. Vamos começar com o básico. Lá nas suas raízes, no hebraico e no grego, jejuar, ou tsum e nesteia, quer dizer literalmente se abster de comida. Mas a ideia por trás é muito mais profunda, sabe? É uma troca consciente, trocar aquilo que alimenta o corpo por aquilo que alimenta o espírito. Agora, a parte mais interessante é essa mudança de chave. Jejuar é humilhar a alma. Isso pode soar pesado, mas não é no sentido de se sentir mal. Pensa assim, é como abaixar o volume do nosso ego, dos nossos desejos, daquela voz que diz "eu me basto", para finalmente conseguir ouvir uma voz mais clara. É um ato de reconhecer que somos dependentes. E quando essa porta se abre, algo incrível acontece. É como se a gente desbloqueasse habilidades mentais e emocionais que estavam ali adormecidas. Vamos ver como isso funciona, uma por uma, quase como num jogo. A primeira habilidade que surge é o autocontrole. Ao dizer não para o impulso mais básico e primitivo que existe, a fome, a gente está, na prática, treinando o cérebro para não ser refém de nenhum outro impulso. De repente, passamos a governar nossas vontades e não o contrário. E com o corpo mais quieto, desbloqueamos o foco mental. Quando se reduz as distrações físicas, como a digestão constante, a mente ganha uma clareza impressionante. Parece que o mundo ao redor desacelera. As prioridades ficam nítidas, cristalinas. É a nossa mente finalmente operando em alta performance. Isso nos leva direto para a regulação emocional. O jejum nos ajuda a criar um espaço entre um estímulo e a nossa resposta. Com isso, a ansiedade e o estresse perdem força. Deixamos de ser reativos e passamos a ser intencionais nas nossas respostas emocionais. E todo esse esforço constrói a habilidade mais fundamental de todas, a disciplina. A força de vontade que se forja ao jejuar não fica só na comida. Como a gente vê aqui, ela transborda, ela impacta todas as áreas da vida, seja no foco nos estudos, na resiliência no trabalho, na paciência nos relacionamentos ou na profundidade da jornada espiritual. Jejuar também funciona como um espelho. Ele expõe nossos gatilhos, nossas fraquezas, nossa dependência emocional da comida, nossa ansiedade quando não temos o que queremos na hora. É uma ferramenta de autoconhecimento poderosa, que revela padrões que a gente costuma ignorar no dia a dia. Isso nos leva ao controle da compulsão. Sabe aquela vontade quase automática de checar o celular a cada notificação? De abrir uma rede social sem motivo? De comer por pura ansiedade? Jejuar ensina a observar esse desejo, a reconhecê-lo e a simplesmente deixar ele passar, sem obedecer. É a quebra do ciclo vicioso da distração. E, por fim, o reset mental. Ao diminuir o fluxo constante de estímulos externos, a mente se organiza. É uma sensação de leveza, de limpeza. É como se a nossa mente voltasse a um estado de paz e ordem original, sabe? Um ponto de partida. Agora que a gente entendeu todos os benefícios para a mente, precisamos fazer a pergunta mais importante. Porque dominar a si mesmo não é o objetivo final, é só o começo da jornada. Afinal, para que desenvolver autocontrole, foco e disciplina? Se o jejum fosse só sobre benefícios psicológicos, ele seria só mais uma técnica de produtividade, um biohacking. Mas o seu propósito vai muito, muito além disso. Então chegamos ao ponto central. Todo esse autodomínio é a ferramenta, não o prêmio final. O jejum se torna um amplificador espiritual. Olhando para esses pontos, a gente vê que ele serve para buscar a direção de Deus com mais intensidade, como uma arma para vencer tentações,
como um jeito de expressar arrependimento profundo, e no fim, para enfraquecer as distrações do corpo e fortalecer a conexão com o espírito. E isso nos leva à parte final e talvez a mais crucial de todas. Depois de dominar a si mesmo e fortalecer o espírito, o que se faz com esse poder? A resposta para essa pergunta define tudo. Esse slide aqui é uau! As escrituras, especialmente lá em Isaías 58, fazem uma distinção muito clara. O jejum que Deus rejeita é aquele feito por motivos egoístas, para brigar, para servir aos próprios interesses ou para tentar barganhar com Deus. Em contraste, o verdadeiro jejum canaliza todo esse poder para fora, para lutar por justiça, libertar os oprimidos, alimentar quem tem fome e cuidar de quem precisa. A disciplina interna se transforma em ação externa. E aqui está a grande conclusão. Jejuar não é um sinal de fraqueza, de privação. É o exato oposto. É uma fonte de poder silencioso e disciplinado, que primeiro organiza o nosso mundo interior, para então nos capacitar a transformar o mundo lá fora.